Paz, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 78. Quando eu estava preparando essa mensagem e eu conversava com Deus a respeito do que eu deveria falar, o Senhor me fez lembrar desse salmo, Salmo 78. E eu queria falar, eu queria refletir com você essa noite sobre a família como Deus planejou. Nós estamos vivendo uma nova jornada, estamos vivendo uma nova estação e nós queremos dar o tom, reafirmar o tom da nossa igreja, essa pegada de igreja família, igreja que está preocupada com a família, igreja que pensa em família, que fala sobre família, porque a família é a base para a transformação da sociedade. Nós cremos nisso, nós pregamos nisso e nós sabemos que Deus pode abençoar a nossa família, fazer a nossa família um pedacinho do céu. Você crê nisso? Vamos orar então? Feche os seus olhos comigo. Pai eterno, nós nos apresentamos essa noite em Tua presença, ó Deus, e nós queremos que o Teu Espírito flua em nós através dessa palavra. Ó Deus, e que o Espírito das Escrituras possa fluir dos nossos corações, a fim de que sejamos impactados, ó Deus, e possamos entender, ó Deus, quais são os Teus planos e os Teus propósitos para a nossa família, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Deus, no nome de Jesus, nós oramos a Ti. Salmo 78. Povo meu, escuta os meus ensinos, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Amém, até aqui. Depois você leia o restante do salmo na sua casa. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos. Este é um salmo de um cara especial, o nome dele é Asaf. Asaf era um ministro de louvor como poucos. Asaf era um homem cheio do Espírito Santo. Asaf era contemporâneo de Davi. Asaf era uma das pessoas que Deus encheu do Espírito Santo para auxiliar Davi no seu reinado. E Asaf fez o seu trabalho como poucos. Asaf liderou uma equipe de cantores que estavam no templo ministrando diante do Senhor, diante da Arca da Aliança. Nesse ministério, Asaf compôs alguns salmos, alguns cânticos, dentre eles esses que nós estamos lendo aqui. E o que eu acho interessante é que essa influência de Asaf, ela não ficou só nele. Até onde se pode saber, Asaf é um cara de uma família estruturada. Asaf é um cara de uma família feliz. Asaf é um cara que consegue
repetir esse desempenho que ele teve diante de Deus com os seus filhos também. Asaf é um cara que consegue repassar esse chamado, essa unção para os seus filhos. Diferente de muitos reis, diferente de pessoas como Salomão, diferente da maioria dos filhos de Davi, diferente do profeta Samuel, diferente de outros grandes homens de Deus que tiveram a sua família arruinada, a sua família descaminhada, fora dos caminhos do Senhor. Asaf não. Asaf é um cara que tem uma família bacana e ele consegue passar esses valores para a sua descendência. E eu acho interessante que em torno de entre 500 e 600 anos depois de Asaf, a sua família, durante o período de Neemias e Esdras, continua sendo referência. Continuavam diante do Senhor, servindo ao Senhor em integridade, em fidelidade. Olha que bacana, o sonho de todo pai é ter uma família como a família de Asaf. E é com essa autoridade, é com esse currículo que Asaf escreve este salmo, Salmo 78, e ele diz assim, olha, versículo 1, prestem atenção. Presta atenção, Israel. Escuta, rocha viva. Escuta, povo de Deus. Olha o que eu tenho para dizer para vocês. No versículo 2, então ele começa a dizer, olha, eu quero falar com vocês. Em parábolas eu abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. E o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Então, Asaf começa a falar de parábolas, enigmas. E eu estudando e observando, o que eu achei interessante é que Asaf vem, olha, eu tenho um mistério para contar para vocês. Eu tenho um segredo para dizer. Só que esse segredo é um segredo revelado. Esse segredo está escrito. Esse segredo está na Torá. Está nos 10 mandamentos. Esse segredo está no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que, estudando essas coisas, o que eu percebi é que isso não é um mistério, não porque não esteja revelado. Não é um segredo, não porque as pessoas não sabem qual é a abrangência desse segredo, não. Isso é um segredo, isso é um mistério, é um enigma, porque só as pessoas que praticam essas coisas é que conseguem perceber, é que conseguem gozar dos benefícios que esses segredos, que esses mistérios trazem. Poxa, Wesley, não está legal, seja um pouco mais claro. Eu vou ser mais claro. Existem algumas coisas que estão na palavra de Deus que naquela época e ainda hoje, pleno século 21, soam como loucura, soam como uma coisa de outro mundo, e de fato é uma coisa de outro mundo. São coisas, assim como Paulo falou lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele diz assim, olha, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Esses mistérios, esses segredos que Asaf conta, que Asaf quer ensinar para a gente, a contar para as nossas famílias, são coisas que só quem pratica consegue ser abençoado por elas. Você quer ver um exemplo? Para ficar bem claro? Casamento. Virgindade. Fidelidade. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Pessoas como Neymar, pessoas como a Nájila, não podem compreender o segredo dessas coisas.
não podem sentir o significado dessas coisas. Eles nunca vão saber o que é ter uma cama preparada com a virgindade. Eles não podem saber o que é ter uma cama forrada com um manto da fidelidade. Porque no mundo aí fora, as pessoas que pensam como Neymar, as pessoas que pensam como Nájila, a regra é outra. Não dá. Em pleno século 21, para fazer um compromisso com uma pessoa, para se casar com uma pessoa que você não experimentou. A regra é que você tem que sair experimentando por aí. Experimenta um cara aqui, experimenta uma moça ali, e vai até achar um que dá liga. É isso que se prega aí fora. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que a bênção de Deus está no casal que se prepara para o casamento em virgindade. É o casal que se casa diante do Senhor e vive em fidelidade. A Bíblia diz: digno de honra entre todos é o casamento, e o leito sem mácula. Sabe o que é isso? É a cama sem traição. É uma cama sem sujeira. É uma cama com fidelidade. Isso é uma bênção. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é um enigma do passado. É um mistério. Poucos têm o prazer de desfrutar. Poucos têm o prazer de desfrutar. Mas Asaf vem pregar para Israel. Asaf vem pregar para nós essa noite. O que ouvimos e o que aprendemos. O que nos contaram os nossos pais. Não esconderemos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos e o que aprendemos. Nós precisamos então ministrar nossos filhos. O que ouvimos e o que aprendemos não encobriremos, não ocultaremos. Pelo contrário, o que ouvimos e o que aprendemos, nós vamos pregar aos nossos filhos, nós vamos ensinar aos nossos filhos, nós vamos mostrar a eles o caminho. Perceba que é uma sentença lógica que Asaf constrói. Asaf prega, Asaf ensina a Israel: olha, tem que ter uma teoria, mas é uma teoria regrada com prática de vida. É uma teoria que os pais vão apresentar aos filhos e vão exemplificar para eles com o seu próprio proceder, com sua própria maneira de viver, com a sua própria maneira de existir. Teoria, mas prática de vida. Nós ouvimos, nós aprendemos e nós não ocultaremos nos nossos filhos. Pelo contrário, nós mostraremos para a geração futura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Versículo 5, Asaf prossegue continuando. Ele prossegue na sua pregação, ele diz: olha, em Israel, Deus decretou estatutos para Jacó. Deus levantou uma lei, Deus estabeleceu uma lei em Israel. A versão King James diz assim, que Deus fez um código de conduta para que o povo pudesse seguir, e que esse código de conduta, além de ser seguido pelo povo de Deus, eles precisavam transmitir aos seus filhos
para que seus filhos transmitissem aos filhos dos seus filhos, e assim a geração após geração do povo de Deus, a bênção de Deus pudesse se estabelecer em Israel, de geração a geração. Filho dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, dos netos para os bisnetos, e assim por diante. O que ouvimos e o que aprendemos, o que contaram aos nossos pais, nós não esconderemos aos nossos filhos. O que Asaf está fazendo aqui, ele está dando eco, ele está ecoando a uma mensagem que não é novidade. Essa mensagem, ela vem para fazer o arremate dos 10 mandamentos. Logo após Deus dar os 10 mandamentos, ele disse: olha aqui, povo, presta atenção, Israel, vocês vão falar da lei com seus filhos quando vocês acordarem, vocês vão falar da lei, do Deus, das histórias, dos seus ensinamentos quando vocês dormirem, vocês vão falar do seu Deus com seus filhos quando vocês se sentarem à mesa para comer, vocês vão falar, vocês vão pregar para os seus filhos quando vocês se levantarem da mesa que vocês comeram, vocês vão falar, vocês vão pregar, vocês vão viver essa mensagem quando vocês estiverem com seus filhos no caminho. Ou seja, era para respirar a lei de Deus, era para viver intensamente todos os dias. A expressão, o termo cunhado no português para traduzir o que foi escrito ali é bacana demais. Ele diz assim: vocês inculcarão a lei de Deus nos seus filhos. Sabe o que é inculcar? Inculcar é gravar ou imprimir algo no espírito de alguém. O que Deus estava falando aqui era mais ou menos para a gente fazer uma lavagem cerebral nos nossos filhos. Era para a gente cunhar a lei de Deus, os propósitos de Deus, os mandamentos de Deus nos nossos filhos. Inculcarás aos seus filhos. É como se a gente pudesse abrir a cabeça dos meninos e colocar a Bíblia lá dentro, e colocar a palavra de Deus lá dentro. Depois que Moisés prega essas coisas, Asaf vem e repete dizendo a mesma coisa: olha, o que ouvimos, o que aprendemos, não esconderemos aos nossos filhos. Oséias, quando profetiza também, os outros profetas todos afirmam. Oséias, ele clama ao seu povo e diz assim: olha, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E aí mais adiante, no capítulo 6 do seu livro, Oséias profetiza: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo escreve ao seu filho Timóteo na fé, e ele diz assim: Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, conhece essas coisas, Timóteo. Conhece a lei, conhece os mandamentos de Deus, conheça a vontade do seu Deus, conheça o seu Deus. Jesus Cristo também não podia ficar de fora. Jesus Cristo diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. É por isso que o que ouvimos, é por isso que o que aprendemos, é por isso que aquilo que nós vemos, que os nossos pais nos contaram, nós não podemos esconder dos nossos filhos. É por isso que aquilo que ouvimos, que aquilo que aprendemos não pode faltar dentro da nossa vida, não pode faltar na nossa casa, não pode faltar na mesa da nossa família. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nosso papel de pais é ensinar e dar exemplo. Ensinar e dar exemplo. Percebam que isso está
na sentença que Asaf escreve, no salmo dele. Olha, eu mostrarei, eu não ocultarei, não, eu vou falar e eu vou mostrar como é que se faz. Quem prega alguma coisa e não vive é fariseu. Nós precisamos pregar e viver. Precisamos pregar e viver. Versículo 6. De modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos, então eles porão a confiança em Deus. Nós precisamos contar isso para a próxima geração. Nós precisamos viver isso, para que eles possam contar aos seus filhos. E o objetivo disso tudo é o quê? É colocar a confiança em Deus. Confiança em Deus. Isso é tudo que nós precisamos. Confiança em Deus. E então eu começo a me lembrar dos exemplos da Bíblia, de pessoas que fizeram um bom trabalho com seus filhos. E eu fiquei assim, sabe, extasiado com um exemplo da família de Moisés. Pensa num cara bacana, Moisés. Moisés, você conhece a história? Ele nasceu numa época em que estavam se matando todos os bebês, mas a sua mãe resolve desafiar isso, põe o seu filho no rio, e o seu filho é encontrado pela filha de Faraó, e a filha de Faraó resolve proteger Moisés. E ela então acha Moisés lindo, pega aquele bebezinho no seu colo, e então, por um acaso divino, a filha de Faraó dá Moisés para sua própria mãe, diz assim: olha, amamente ele, cria ele, depois que ele amamentar você traz, que eu vou adotá-lo e eu vou cuidar dele aqui no palácio. Então o que acontece? Moisés passa um período com sua mãe, depois ele é dado à filha de Faraó, e então ele cresce, ensinado na cultura egípcia, ensinado preparado para ser um faraó. Ele recebe a cultura, recebe os ensinamentos, recebe a sabedoria, e então Moisés se torna um príncipe do Egito. E ser príncipe do Egito naquela época não era pouca coisa. O Egito era simplesmente a nação mais poderosa do mundo. E Moisés então, como filho da filha de Faraó, Moisés é príncipe, Moisés tem poder, Moisés tem glória, Moisés tem escravos, Moisés tem dinheiro, Moisés tem tudo. Moisés, príncipe do Egito, era mais ou menos como um Neymar da época. Mais ou menos como um Neymar da época. Moisés podia escolher a mulher que quisesse. Moisés podia escolher a comida que quisesse. Moisés tinha tudo do bom e do melhor ao seu dispor. E Moisés convive nessa estrutura, nesse ambiente, nessa família, até o momento que Moisés tem que optar entre esses benefícios ou Deus. Entre essa riqueza, entre esse poder, entre essa glória ou Deus. E no momento que isso acontece, e é aí que eu acho fabuloso, Moisés desiste de ser príncipe do Egito, prefere ser contado com os escravos do povo de Israel, porque Moisés percebeu o trabalho que a sua mãe, que o seu pai fizeram com ele foi tão fabuloso, que Moisés deixa tudo para trás, para não negar o seu Deus.
E a matemática que José faz naquele momento é muito simples. Tudo menos Deus é igual a nada. E quando Moisés vê um egípcio matando um irmão seu, alguém do seu povo, alguém dentre os filhos de Israel, Moisés toma as dores daquele escravo, mata um servo de Faraó e foge para o deserto. Olha só que bacana. E engraçado que essa matemática, tudo menos Deus é igual a nada, ela persegue a vida de Moisés. Persegue a vida de Moisés. Mais tarde, Moisés, mais uma vez, depois de ter libertado o povo, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, depois de ter entregado os 10 mandamentos para o povo, de repente o povo era um povo cabeça dura. Você deve ter lido lá na sua Bíblia, povo de dura cerviz. Não é? Em um português bem claro, Deus estava dizendo, povo cabeça dura. Aquele povo era cabeça dura, era rebelde, desobediente, infiel. Até o momento que Deus se estressa e Deus fica muito irado, muito nervoso, e Deus chama Moisés: Moisés, faz favor, vamos fazer o seguinte, eu não aguento mais esse seu povo. Faz o seguinte, eu não quero me estressar mais, eu vou mandar um anjo meu, o meu anjo vai estar à sua frente. Aí eu até prometo para você, vai dar tudo certo. Vocês vão conquistar a terra, vocês vão avançar contra os seus inimigos, eu vou cumprir tudo que eu prometi para vocês, mas eu não quero ir mais com vocês, eu vou mandar o meu anjo. Aí vocês vão ter de tudo, mas eu não vou. Qual foi a reação de Moisés? Senhor, não nos faça subir deste lugar se a tua presença não for conosco. Senhor, nós não precisamos de mais nada, o que nós precisamos é do Senhor que nós necessitamos, é da tua presença que nós necessitamos. Anjo não resolve o nosso problema, quem resolve o nosso problema é só o Senhor. Moisés mais uma vez volta a essa velha equação. O que adianta ter tudo e não ter Deus? Tudo menos Deus é igual a nada. E Moisés, então, com seu amor, consegue convencer a Deus, porque eu sinto que Moisés, ele sentiu aquilo que o salmista Davi, o rei Davi, escreveu lá no Salmo 16. Ele diz assim: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Moisés sentiu o mesmo que Davi sentiu quando louvou essa canção. Não tenho outro bem além de ti. É do Senhor que eu preciso. Olha que belo trabalho que a mãe de Moisés fez com ele. É disso que nós precisamos, é isso que nós precisamos dar nossos filhos. Uma educação tal, um ensinamento tal, que quando chegar o momento de eles optarem entre Deus e qualquer outra coisa, eles acertem na escolha. Eles possam escolher Deus e deixar as outras coisas. É disso que nós precisamos, querido. É Deus que resolve, é Deus que transforma a nossa vida.
A nossa casa, então, a nossa família precisa se transformar numa faculdade do céu. A nossa família precisa se transformar em uma universidade de amor. A nossa família precisa ser uma escola que vai libertar os nossos filhos. Uma escola que vai apresentar a verdade, que é Jesus. É desse jeito que nós vamos conseguir transformar o mundo. É desse jeito que nós teremos um mundo melhor. Cuidando da nossa família. Cuidando dos nossos filhos. É dessa maneira que Lusiânia vai ser uma cidade melhor. É dessa maneira que a nossa comunidade vai ser uma comunidade melhor. Sabe? Nós estamos preparando aqui, nós estamos sonhando com isso, nós estamos sonhando com uma igreja de crianças, nós temos, sabe, o nosso desejo é investir no departamento infantil, é preparar os nossos professores. Olha, na minha cabeça, os nossos maiores, melhores talentos precisam estar lá cuidando das nossas crianças, mas olha, a grande diferença que vai fazer na nossa comunidade de fé não é uma igreja de crianças, vai ser uma família estruturada, uma família que serve ao Senhor, uma família que faz como a Bíblia ensina, que inculca os mandamentos do Senhor na cabeça dos seus filhos. Nós precisamos romper com esses tabus, sabe? Vestir a nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto filha. E precisamos praticar a palavra do Senhor, precisamos viver a palavra do Senhor. Não adianta nós sermos simplesmente religiosos. Religiosos que vêm aqui no domingo à noite, uma quarta-feira à noite, de vez em quando um sábado à noite, e fica por isso mesmo. Não. A nossa família tem que ser uma igreja. A nossa família tem que ser uma igreja. Porque a nossa família pode ser igreja. A nossa família pode ser igreja. Isso aqui é só um templo. A igreja somos nós. Sabe, eu entendo a necessidade que essa geração nova tem de ser criativa, a necessidade que eles têm de ser diferente, de botar todo o seu potencial para fora. Isso é bem verdade. Mas olha, existe um segredo na história. Existe um segredo naquilo que nossos pais viveram, naquilo que nossos pais contaram para nós. Existem enigmas. A palavra de Deus não muda. Sabe? Você, filho, você, filha, está aí cheio de talentos, e eu vejo comunidades de fé por aí, cheio de novidade, inventando coisas, mas olha, a roda já foi descoberta. A roda já foi descoberta. O evangelho permanece o mesmo, há 2000 anos pelo menos. A mensagem do evangelho é a mesma. Muita gente inventando muita coisa por aí, mas o evangelho permanece o mesmo. E nós precisamos viver o evangelho. Nós precisamos viver o evangelho. Nós precisamos aprender as escrituras. Nós precisamos aprender o espírito da palavra do Senhor. O nosso Deus também não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Por isso eu quero chacoalhar você essa noite. Eu
Eu quero chacoalhar a sua família essa noite, chacoalhar os seus valores, chacoalhar a sua rotina de vida. Como tem sido a sua rotina de vida? Será que lá na sua casa tem espaço para a leitura da Bíblia? Na sua casa tem espaço para as canções de louvor, de adoração ao Senhor? Na sua casa tem espaço para o ensinamento daquilo que é justo, daquilo que é santo, daquilo que é puro? Você tem ensinado os seus filhos? Você é um exemplo para os seus filhos? Seus filhos podem dizer: olha, eu estou servindo o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, porque esse é o propósito de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha, isso não é porque Abraão, Isaac, Jacó eram melhores do que eu, do que você. Não, eles eram gente comedora de feijão igual a gente. Gente que tinha defeito, gente que tinha dificuldade. Quando Deus fala do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, sabe o que ele estava querendo dizer? Sabe o que a Bíblia nos ensina? Eu vou te contar quem é o Deus de Abraão. Abraão certa vez estava vivendo a sua vida normalzinha, como todo mundo. Um dia ele escuta uma voz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu te farei uma bênção, e a sua descendência vai se multiplicar como as estrelas do céu. A sua descendência vai ser como a areia do mar, e eu te abençoarei. Vai, Abraão. E Abraão vai. Abraão vai, obedece, vai. E ele decide obedecer ao Senhor. Ele vai obedecendo ao Senhor, e o seu filho, Isaac, vai vendo. E Abraão vai ensinando. E essas histórias, esses encontros que Abraão teve com Deus, Isaac toma conhecimento. Isaac aprende com seu pai. Até que um dia que Abraão morre. E o dia que Abraão morre, então Isaac assume o seu lugar. Isaac começa a viver, vai vivendo a sua vida, normalzinho, igual todo mundo. Até um dia que na vida de Isaac ele passa uma grande dificuldade. Na terra em que ele estava, passa uma grande fome. E então ele escuta uma voz. E a voz dizia para ele: Isaac, eu sou o Deus do seu pai. Não vai para a terra do Egito não, Isaac. Está vendo essa terra que você está peregrinando? Essa terra eu vou dar para você e para a sua descendência. Eu vou fazer a sua descendência numerosa como a areia do mar. Eu vou fazer a sua descendência como as estrelas do céu. Eu vou abençoar você e tudo que você fizer, eu vou estar com você, Isaac. Assim como foi com seu pai Abraão. E Deus fala essas coisas para Isaac. Isaac olha: uai, é a mesma coisa que Deus falou com meu pai. Mesma mensagem que Deus falou para Abraão, meu pai, Deus fala para mim. E então Isaac firma uma aliança com o Senhor e vive essa aliança. E seus filhos vão vendo também a vida de Isaac, vão compreendendo o relacionamento de Isaac com seu Deus, vão vendo como se desenrolava a vida do seu pai. E então vem Jacó. Jacó um dia resolve sair da casa do seu pai já muito velho, e um dia Jacó deita a sua cabeça em cima de uma pedra no meio de um nada. Fecha os seus olhos e dorme, e então ele tem um sonho. Nesse sonho tinha uma escada muito, 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 muito grande. E tinham anjos descendo, anjos subindo, anjos descendo, anjos subindo, e a glória do Senhor encheu aquele lugar. E Jacó ouviu uma voz: Jacó, eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaac, eu sou o Deus do seu avô Abraão. E eu quero te abençoar, Jacó. Eu vou te abençoar. Vou te abençoar tanto que essa bênção vai fluir para a sua descendência. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Os seus filhos vão ser tão numerosos como a areia do mar. E eu vou te abençoar, eu vou te acompanhar, e você vai me servir. Anda na minha presença e ser uma bênção, Jacó. E eu vou estar com você. E Jacó então desperta daquele sonho. E Jacó: caramba,
É a mesma voz que falou com meu pai. É a mesma voz que falou com o meu avô. Como você sabe disso, Jacó? Como que você sabe que é a mesma voz? A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. E então, 400 anos se passam. O povo de Israel está oprimido no deserto. Deus levanta Moisés. E qual é a mensagem de Moisés para o povo? A mesma mensagem. Quando o povo escuta aquela mensagem, o que o povo sabe? Só pode ser Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É assim, querido. É assim que teu filho vai ver o teu Deus. É quando você mostrar para ele, caminhar com ele, um dia quando ele estiver só, que ele ouvir a mesma voz, e que essa voz disser a mesma mensagem, que essa voz estiver dizendo a mesma coisa, ele vai saber: é o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu vou servir o Senhor, eu vou cuidar dos meus filhos dessa forma, eu vou apresentar a minha família dessa forma, eu vou seguir esse Deus, eu vou andar na presença dEle, eu vou procurar ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. O que ouvimos e o que aprendemos, que nos contaram os nossos pais, nós não vamos esconder aos nossos filhos. Contaremos para a geração futura. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero convidar os diáconos para prepararem a ceia do Senhor. Vamos praticar isso? Vamos? Vamos botar em prática? A ceia do Senhor, a Páscoa, faz parte dessa mensagem. Sabe o que é a Páscoa? A Páscoa é o que ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Não esconderemos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder. A Páscoa é isso. Você sabe quantos anos que a Páscoa é celebrada? Em torno de 3.200 anos. E ela vem sendo passada de pais para filhos, de filhos para netos, de netos para bisnetos. Há 2.000 anos atrás ela foi ressignificada em Jesus Cristo. Jesus Cristo deu um novo significado para a Páscoa. Jesus Cristo disse assim: olha, eu sou o Cordeiro. João Batista diz assim: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo veio como um Cordeiro. Foi elevado à cruz do Calvário, derramou sangue. E através do seu sangue, do seu corpo, ele escreveu uma nova aliança. Uma nova aliança. Uma nova aliança feita com sangue. Assim como aquela aliança que foi feita lá no Egito, quando aquele cordeiro foi imolado e o sangue aspergido no meio das portas e nos seus umbrais. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E nós hoje precisamos ter os nossos corações marcados com esse sangue. Precisamos
os nossos corações inundados, lavados, ungidos no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. E é engraçado que Paulo, ele depois de celebrar a ceia do Senhor, sabe o que ele disse? A última frase depois de celebrar a ceia do Senhor, ele disse assim: fazendo isso, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então é isso que nós precisamos fazer: anunciar a morte do Senhor para os nossos filhos, para que os filhos dos nossos filhos também possam anunciar aos seus filhos, e assim nós vamos mudar o mundo. Amém? Nós vamos participar da mesa do Senhor. A palavra de Deus diz que Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre a ceia que ele havia recebido do Senhor, o que também ele estava ensinando, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças, e ele disse assim: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, na verdade, hoje nós estamos relembrando, nós estamos indo a mais de 2000 anos atrás, quando Jesus foi à cruz. E como eu já disse, não é à toa que esse altar é em forma de cruz, porque a cruz é a maior expressão da nossa salvação. Porque Jesus trocou de lugar comigo e com você. Jesus pegou a nossa dívida, o escrito de dívida, e a Bíblia diz que Ele os expôs publicamente. Onde? Na cruz. E aí a Bíblia também vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que está nas tuas mãos é muito mais do que um pedaço de pão e um cálice de vinho que você tem em mãos. Representa, tipifica a tua salvação, o perdão dos seus pecados. Isso é ceia, e é por isso que nós participaremos todos nessa noite do corpo e do sangue do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer sobre o examinar a si mesmo. Então não se preocupe com o seu irmão ali do lado, viu? Porque o texto é muito explícito. O texto diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então nós vamos participar. Todos pegaram? Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós estamos relembrando o dia
da nossa salvação. Você não deve mais nada para o diabo. Você não deve nada para o diabo. Ele é acusador. Mas Deus em Cristo Jesus é justificador. Amém? Ele é a nossa justiça. É por isso que nós ceamos, crendo assim, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Nós bendizemos o seu nome nesta noite. Nós te agradecemos por tão grande salvação. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor, antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já havia decretado, planejado a nossa salvação. Não tínhamos forma ainda, e o Senhor já havia imolado o seu único filho, porque a tua palavra diz que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Nós te agradecemos nessa noite por tão grande salvação, e salvação que não depende de nada que venhamos a fazer ou deixar de fazer. Não há nada que nós venhamos fazer que possa justificar tamanha salvação. Esta salvação é fora, vem do Senhor para nós, nos alcançou. Por isso nessa noite nós celebramos a vida, celebramos a morte, mas celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o justo, Ele é aquele que nos perdoou. Ele está assentado à direita de Deus e intercede por mim e por você. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tomai e comei, diz o Senhor nessa noite. Fazei isto em memória de mim. Participe do corpo e do sangue do Senhor, celebrando e adorando a Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Nós temos vida. Hoje eu tenho vida. Escândalos, amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Aleluia. Nós temos vida em Cristo. Aleluia. Condenado era
Obrigado, Senhor. O Senhor foi julgado em nosso lugar. Obrigado. Aleluia.